Donas do Negócio. Oferecimento Albank Invest. Conta aberta sem custo. Seu dinheiro rendendo muito mais. Olá, bem-vindos! Mais um podcast do projeto Donas do Negócio. É um prazer enorme fazer essa apresentação hoje aqui de duas mulheres incríveis. Deixa eu lembrar que esse projeto é do Grupo Tribuna, com a proposta de valorizar o empreendedorismo feminino e tem o patrocínio e o apoio do Albank. Eu estou aqui hoje com a Vandressa Guimarães Duarte, do Colégio Onis, e também com a Juliana Elisa Bonder, da empresa ATZ Day Hospital, né? A Elisa já é prata da casa também, já foi nossa parceira no passado, já participou do 2023 do Donas. Bom, para a gente começar, eu acho muito importante que vocês contem a jornada de vocês. Eu queria saber da Vandressa primeiro, como é que foi a tua caminhada para chegar até aqui, até chegar a ser dona de uma escola. Cristina, nós conversamos até anteriormente sobre isso. A vontade que eu tinha nessa área da educação é algo que sempre me encantou muito. E aí tudo surgiu daí. Surgiu dessa vontade, desse propósito de educar, dessa área da educação, essa área de ensinar, contato com as crianças. É algo que me dá um gás no dia a dia. Na verdade, assim, eu vivo aquele barulho da escola. Às vezes eu recebo visitas e falo, como você aguenta? Para aquilo, para mim... Imagina a hora do recreio. É uma loucura. Para mim, aquilo é um gás. Vivi na época da pandemia, a escola fechada, né? E aquilo era uma tristeza pra gente. Porque quem é da área da educação sabe bem o que eu tô falando, né? Sabe o quanto é importante aquele barulho, aquela vida, né? São crianças, hoje já jovens, já tenho jovens, adolescentes de terceiro médio, mas assim, a gente, desde pequenininhos, então assim, aquilo é tudo, né, pra gente. Então assim, eu sempre quis e abri a escola e... Quanto tempo que tem? 32 anos vai fazer o colégio. Nossa, e eu vou te falar, eu passei ainda outro dia ali na frente, que linda que tá aquela sede, né? Tá muito... É ali na Bancários, do lado esquerdo de quem vai sentido... E assim, tudo da praia. Eu comecei alugando espaço, alugando casinhas, aí eu fui conseguindo comprar uma... Para fazer a outra, sede própria. Exatamente. Aí eu comprei 2 casas, fiz um prédio menor, e aí depois eu consegui comprar mais 3 casas, aí eu consegui demolei, coloquei um prédio um ao lado do outro, ampliei. Então são 32 anos, e muita história aí, mas assim... Eu acho que a questão de ter dado certo é eu gostar muito do que faz. Eu gosto muito, eu vivo aquele barulho. Vivo. E é de que ano a que ano vocês têm? Desde o jardim? Desde a educação infantil. Desde 3 meses, a gente recebe bebezinhos. Creche, né? Quando as mães começam a voltar da sua licença maternidade, a gente já recebe essas crianças com a gente. E aí vai até o terceiro médio. Mas eu não abri todos os ciclos de uma vez. Eu fui abrindo gradativamente. Até por uma questão de espaço também, né? Espaço, conhecimento, né? Você não pode sair achando que você sabe tudo. Então, eu acredito que foi no passo a passo. Talvez por isso tenha dado certo. A gente vai puxando, vai pegando know-how com criança de educação infantil know-how com uma criança de ensino fundamental é outro, com adolescente do ensino médio é outro know-how, é uma outra necessidade. Então, eu fui aos poucos, caminhando aos poucos. Parabéns. Juliana, eu queria que você relembrasse a gente a tua trajetória, até porque algumas pessoas não acompanharam o ano passado, e eu sei que é uma caminhada muito linda para você chegar onde chegou também. Eu estou na área da saúde há 16 anos, mas eu sou advogada, né? Mas acabei me tornando sócia do meu marido, que é médico. E aí montamos uma clínica que também foi evoluindo, questão da necessidade também do mercado, na cidade, que a gente também estava até conversando a respeito da saúde, né? Como a saúde vem mudando e passando por muitas dificuldades. E a gente sentiu também, como ele é cirurgião, essa demanda por um ambiente... Qual é a área dele? Ele é urologista, cirurgião. E aí a gente foi vivendo vendo essa necessidade de ter uma estrutura melhor e também com relação ao hospital dia, né? Hoje em dia nós somos um hospital dia, temos 3 salas cirúrgicas, 5 leitos, e essa nova modalidade, que aqui no Brasil é nova, fora do Brasil até que não é, de deshospitalização, que a gente fala, que é tirar dos grandes hospitais e
e fazer cirurgias nos pequenos hospitais. Então, a gente consegue ter um ambiente mais acolhedor, né? Dar uma atenção especial aos pacientes, questão de hotelaria. Então, é uma outra categoria na área hospitalar, né? De atendimento. E também por conta da tecnologia, o hospital dia hoje em dia consegue fazer quase tudo que um hospital geral faz. Então, a gente foi vendo, né? Uma possibilidade de crescimento e aí, 16 anos depois de clínica, passamos a ser um hospital. Estamos aí. E vocês ali estão abertos. Eu sei porque eu tenho uma amiga que operou lá recentemente. Aliás, ela elogiou demais. Ai, que bom. E ela fez uma cirurgia que internou num dia, fez a cirurgia, no dia seguinte, de manhã cedo, ela já estava em casa. Então, é o hospital dia, quer dizer, não que as pessoas tenham que necessariamente sair no mesmo dia, são 24 horas. É que é modalidade hospital Porque dia. nos Estados Unidos, eu sei que, como você falou, há muito tempo que já existe essa. E aqui não, aqui demorou até para vir. As pessoas ainda têm inseguranças com relação ao hospital dia, né? Talvez Acho por que causa o de uma emergência que seja necessária, de ir para uma UTI, tudo isso vocês têm esse Não, a gente tem suporte. toda essa retaguarda, né? O hospital dia não é para ter UTI, né? A gente tem Sim, mas se intensiva, acontece... mas temos remoção, temos Isso. convênio com outros hospitais com relação à UTI, mas o trabalho para ser feito dentro do hospital dia começa no antes, né? Num pré-operatório. Não é todo paciente que pode ir para o hospital dia, que nem uma pessoa muito idosa, descompensada, né? É melhor ir para um hospital geral, mas assim, hoje em dia, por conta de tecnologia, é muito seguro se fazer cirurgia assim, em hospitais dia, e lá é um hospital aberto. Então, qualquer médico pode ir lá operar. Não precisa ser necessariamente que atenda lá, porque a gente tem médicos que atendem lá no seu consultório. Mas, assim, a gente se sente muito seguro hoje em dia, né? Já estamos aí 5 anos como hospital dia. Ali Na Lobo Viana, ali perto Viana. do Supercentro Isso, Coqueirão, Lobo Viana. Estamos ali É bonito. o cada prédio vez lá. tentando melhorar mais e atender mais pessoas e fazer com que as pessoas conheçam esse trabalho, né? Mudem essa cultura com relação ao hospital. Vanessa, você acha que, por exemplo, nessa parte de escola, a gente vê muitas mulheres ou na posição de comando, de gerenciar ou de proprietária? Por que será que tem essa tendência maior da mulher na área da educação do que no homem? Eu não sei nem se em termos de corpo docente existe algum equilíbrio ou não. É uma impressão minha de achar que tem mais professora do que professor. Não, é realmente assim, depende do nicho, né? A turma de fundamental, os pequenos, realmente mais Mais professores. professoras. Até por conta da idade, que ela acaba sendo até um pouco mãe, né? É necessário esse olhar de mãe para ser uma professora de alunos de educação infantil, do ensino fundamental 1. Já o meu corpo docente no Fundamental 2 e no ensino médio já é bem misto. Eu tenho homens e tenho mulheres. Gestão de escola. Realmente, a maioria das escolas, a gestão hoje está na mão das mulheres. Mas eu acho que é muito essa questão da habilidade, do jeito, da forma de lidar com o próximo. Acho que por isso que acabam as professoras, desculpa, as mulheres tomaram um pouco à frente disso, porque requer muita habilidade. Porque você fica ali numa gestão que está entre o aluno, o seu corpo docente, a equipe da empresa, da escola e as famílias. Então, nós temos 3 vertentes e temos que atender 3 perfis diferentes. Perfil do aluno, criança, jovem, os pais ansiosos, preocupados e o corpo docente, os funcionários que também têm o seu outro lado. Então, tem que ter alguém com muita habilidade para conseguir administrar essas 3 pontas. E eu acho que isso nós mulheres temos, né? Temos Muita mesmo. habilidade. A questão do cuidado, né? Eu acho que esse negócio de instinto materno... Olhar maternal. A gente é uma tem coisa esse assim, olhar. bem- Olhar, né? De como que lidar. facilita, né, muito Facilita, algumas facilita. profissões, né? Exatamente. Juliana, eu acho que nessa questão da medicina, não, homens e mulheres, a gente vê que tem um equilíbrio muito grande. Que bom, porque antigamente eram só médicos homens, Tem né? aumentado o Então, número de eu lembro que profissionais. antigamente havia até uma resistência de se dizer assim, eu não vou em ginecologista mulher, eu gosto de ir num homem, porque parece que mais sério, e hoje em dia nada disso, né? Ao contrário, As mulheres né? estão dominando na medicina também. Mesmo na parte de urologia, vou te dar um exemplo, não mesmo tinha também. urologista mulher.
Aí depois, de uns 3 anos para cá, na residência, é que começou a entrar mulheres na urologia. Porque a urologia não é só médico de homens, é vias urinárias. Então, tem bastante paciente mulher. Eu tenho uma amiga que é proctologista, e eu falo para ela, meu, Sim, e também é difícil, não, né? ela diz, mas alguém tem que cuidar, não importa se é homem ou se mulher, E né? aí, como as mulheres estão dominando o mundo, então a mulherada também está Lógico. preferindo passar com mulheres, né? Que são tão competentes quanto os homens. Certeza. Agora, o quadro de funcionários nessa questão de enfermagem e tal, às vezes a gente, mesmo no hospital, a gente percebe que parece que é 70% quando você interna em algum hospital de mulheres, né? Poucos homens. Lá no ADS era 100% até o mês passado. De mulheres. Agora tem um. Coitado. 99% da equipe de Área de enfermagem, de serviços gerais, é tudo mulher, né? Olha só. Porque... Mas é um conceito da empresa ou acontece? Não, acontece. Na hora de fazer uma triagem. Acaba que na enfermagem eu acho também que tem mais profissional mulher do que homem hoje em dia. Eu acho que sim. Então acabou que só tinha mulher, mas o corpo clínico de médicos ainda tem mais homem. Mais homens, né? Agora, por exemplo, essa parte de cuidadores também, que tem, eu não sei se às vezes vocês podem até ter uma indicação de quando a pessoa sai, precisa, né? Aí é relativo, né? Porque a gente vê homens com cuidadores de pacientes homens e também vê mulheres cuidando de pacientes homens. Muito, né? Aqui em Santos a gente vê muito. Tem. Uma população de 20% de idosos, a gente percebe A área que isso. está até em expansão, Expansão, né? Porque tem quem expansão. tem, não, né? A gente procura tentar equilibrar, mas acontece que o próprio mercado, as mulheres estão se qualificando mais também, né? Antes os homens dominavam, agora as mulheres, né, vão procurar se qualificar, se especializar, né, dentro da própria área, buscar uma subespecialização. Por falar em equilíbrio, Vandressa, como é que vocês às vezes conseguem gerar conflitos que a gente sabe que surgem na área da educação entre o famoso educar? Você não está aqui, você está aqui para educar o meu filho, não para doutrinar o meu filho. Ou aquela mãe que tem uma resistência, acha que o filho está sempre certo, que a filha está sempre certo quando vocês fazem alguma observação. É difícil isso? Muito difícil. Muito. Imagino. Você tocou no nosso maior problema hoje. É um problema bem complicado. Quando as famílias se unem ao colégio, realmente se colocam como parceiros do colégio, que tem uma turma que se coloca assim, né? Fica mais fácil. E quem é o beneficiado é o aluno, né? Quando existe essa união entre família e escola, que a gente consiga falar a mesma língua, isso facilita muito para o resultado ser bom. Quando existe o conflito realmente da família com a escola, isso dificulta muito. E dificulta para a criança, sempre para o aluno, sempre para a criança. Então, assim, é muito importante falarmos a mesma língua. As famílias apoiarem as atitudes da escola, porque a maior dificuldade que a gente tem é as pessoas acharem que a escola tem que ter várias regras e que a regra para o filho dela é uma, para o filho do outro é outra regra, e não é assim que funciona. A regra ela é única, existe um regimento escolar, onde ele é homologado pela delegacia de ensino, e é um regimento que foi dado o aval pela delegacia de ensino e que nós temos que seguir. Então, as famílias têm que entender que aquele regimento está de acordo com o que é possível, não com o que ela queira, né? Então, na nossa casa, com os nossos filhos, a gente age e faz o caminho que a gente acredita. Agora, os nossos filhos, num outro ambiente, ele tem que seguir as regras daquele ambiente. Agora, Vandressa, isso que está muito difícil. No caso, por exemplo, às vezes um aluno mais de um comportamento mais difícil, você percebe que às vezes a família também tem uma dificuldade maior de aceitar as regras? Muito. Meio que vem de casa a questão? Muito. Vou te dizer que 90% das vezes. Os alunos que a gente tem dificuldade são os alunos que as famílias também têm dificuldade. Mais resistentes. Mais resistentes. É impressionante, isso é muito claro. Tanto que meus filhos estudaram a vida toda na escola, né? Desde bebês, estudam na escola. E eu acho que acertei mais por ter me visto em situações que não deram certo.
e eu tentei ir para um caminho diferente com eles, porque eu vivia ali e via nitidamente os posicionamentos que funcionavam e posicionamentos que não funcionavam. O que é mais difícil é isso, é a questão deles se juntarem à escola. Porque só a criança tem a ganhar, né? Eles precisam sentir, porque é o momento que eles estão em casa e ficam ouvindo as famílias, ele encontra a escola, fala mal do professor, fala mal da direção ou da equipe, isso enfraquece muito a equipe da escola e isso não ajuda em nada. Na... contrário, né? Pelo contrário, essa relação. Juliana, eu sei que em qualquer centro médico, em qualquer unidade hospitalar, existem também os protocolos, as regras. Tem alguma resistência também? Ou... Sim, tanto por parte da equipe, né? Eu ia perguntar em que nível, assim. Não, tem a questão da equipe e a gente presta sempre atenção. Quando um protocolo ele não é seguido à risca, sempre acontece alguma intercorrência. Não, nada muito grave, mas por isso que os protocolos existem, né? Para não ter o esquecimento, para não causar nenhum tipo de falta de material, alguma coisa que o paciente deveria levar no dia da consulta, do exame ou da cirurgia. Quando você deixa de cumprir alguma coisa, as coisas acabam acontecendo errado. E na área da saúde tem que ser muito criterioso. Porque, por exemplo, para se realizar uma cirurgia, tem muitos aspectos que precisam ser realizados, né? Questão de material, questão do horário, agenda dos médicos, agenda de anestesista, se o paciente vai estar em jejum ou não, qualquer coisa que fuja já pode interferir, né, na saúde do paciente. Então, a gente procura fazer com que as regras, que os protocolos sejam sempre cumpridos, porque senão acaba dando alguma coisa errada lá na ponta, né? Eu acho que a lista de funcionários para que tudo dê certo, né? Vamos dizer, até o paciente entrar no centro cirúrgico, é uma responsabilidade muito grande, né? Tem que ter alguém que coordene quem está coordenando, que está fazendo a distribuição. Até ele embora mesmo, até ele ter a alta, né? Às vezes meio enfim, né? Às vezes não, até a pessoa que manda pra gente, olha, você vai internar amanhã tal hora, você tem que tá em jejum, ou Não, pai, chega no quarto, não pode beber água, e às vezes o acompanhante perde uma água. Vou dar um exemplo, aí a gente fala, a gente não coloca água no quarto para não correr o risco. Lógico, do paciente dele ingerir, dele ficar com vontade. Aí a gente deixa a água em outro lugar. Então, são vários detalhes que tem que ser cumprido, que às vezes a pessoa não entende por quê, mas tudo tem um motivo, ainda mais na área da saúde, tudo tem um motivo para acontecer, né? E também a questão dos médicos, às vezes, de cada lugar que vão operar é um jeito, é uma regra, é um lugar, é uma burocracia. Então, a gente tenta fazer com que todo mundo ali entenda o porquê que tem que fazer aquilo, né? Eu acho que quando as pessoas entendem qual o motivo de estar seguindo uma regra, aí fica mais fácil, né? Não, mas todo dia a gente tem que lembrar de tudo, lógico, né? E se existem as regras, você não adianta querer questionar, principalmente numa situação dessa. É a mesma coisa na escola. Por que a escola está fazendo tal coisa? Tem Por gente que que essa gosta conduta? de ser do contra também, eu acho que a dona da verdade não para pensar Isso nisso. reflete em tudo, né? Em tudo. E por falar em refletir, eu estou pegando um gancho daquilo que vocês estão falando, vamos entrar na parte de saúde financeira. O momento que a gente está vivendo, o momento que vocês devem ter enfrentado da pandemia, terrível. Nossa, nem As cirurgias sós de emergência, né, que eram feitas, né? E para a escola, fechado, com aulas online, tendo que remunerar os professores. Sim. E como é que foi lidar com isso? Como é que é esse resgate agora? Foi uma loucura. A questão financeira foi uma loucura, porque as famílias não entendiam por que pagar a escola sem ter aula. Do outro lado, tinha o corpo docente trabalhando insanamente, muito mais do que se estivesse lá dentro do colégio. Então, eu tive que administrar, mostrar para as famílias, para eles entenderem que a escola estava ali trabalhando e precisava de receber a mensalidade, né? Então, isso foi um problema. Passamos aí uns 3 meses no início da pandemia tendo que justificar o porquê nós estávamos recebendo aquela mensalidade. Mas é uma coisa totalmente uma loucura, né? Então, era difícil mesmo de entender. Questão da parte do ensino em si.
foi uma perda muito grande. Uma perda que a gente não conseguiu reparar. Não conseguiu. As editoras tinham que mudar totalmente os livros, né, para o próximo ano. E isso não aconteceu. Eles continuaram com conteúdo programático de como não tivesse acontecido nada no ano anterior. Então, assim, ainda está difícil, na verdade. Ainda está. Ainda tem resquícios, né? Muitos alunos hoje ainda têm muita dificuldade. Alunos que levaram muito a sério a aula online, tivemos muitos alunos levando assim, de ligar a câmera às 7 da manhã e realmente ficar com a câmera ali ligada, fazendo perguntas, conversando com os professores, interagindo, e muitos não conseguiam. Ou não conseguia porque é muito difícil você ter uma aula online. Você Ainda mais na idade mais jovem. Eu acho que no ensino, nas escolas particulares, né, até pelo esforço dos pais de continuarem pagando, não houve evasão. Não. Mas na Não escola pública E na educação houve... infantil na teve educação- evasão. na educação infantil. Teve, porque ainda era um ensino não obrigatório. Sim, é. né? Mas Como na escola fazer? pública a gente sabe que houve uma evasão escolar. Psicológico também, né? Eu Nossa. tenho as filhas adolescentes, agora já estão na faculdade, mas assim, de É. ficar com a câmera ligada, muito, né? Dormindo. Conseguiam. E assim, é muito difícil manter o interesse, né? É. Mas nós, né, adultos que sabemos o que queremos, já era difícil. Imagina né? a gente entrar numa palestra às 7 horas da manhã até às 12h30, uma palestra ouvindo todos os dias. É mais ou menos isso que eles viveram. Pós-graduação, a minha acabou sendo online, mas e o pessoal, né, o adulto, outra pegada, ainda tinha dia que você falava, Eles viveram. mais. Viveram ter que ligar uma câmera e ficar ali. Emocional imenso. E eu acho que foi um desafio para eles e para os pais também, né? Para a Pros pais escola também. é um triângulo ali. né? É, para todo mundo, né? Foi muito Muito difícil. difícil. Para vocês também na área da saúde, nossa. porque vocês Foi difícil, cirurgias mas- eletivas, Então, mas chegou um ponto que as cirurgias eletivas, por exemplo, para quem tem câncer, tinham que ser realizadas. não tinha como, né? Né? Então a gente não parou de trabalhar nem um minuto, diminuiu as cirurgias plásticas, por exemplo, e tudo mais, mas a compensação as outras que não eram urgências, mas emergências, porque dependendo da doença, senão a gente não sabia quando ia acabar a pandemia, né? Então a gente acabou trabalhando também durante a pandemia. Mas assim, era um momento muito triste, né? Porque até para os funcionários chegarem lá, né? Porque alguns a gente afastou. É um risco, né? precisava. Sempre, por É. mais que se Sim, siga todo os dia protocolos. era uma coisa, né? Todo dia chegar lá e aí será que no dia seguinte vai estar bem, né? Apesar de que a gente se protegeu tanto dentro do hospital que acabou que ninguém ficou doente, acabou ficando doente depois, né? Que deu aquela relaxada. Mas a gente conseguiu se manter trabalhando, mas assim, uma situação inimaginável, né? É. E fora de ver os colegas, perder colegas, né, na área da saúde, quem estava na linha de frente, que a gente achou que o negócio era longe, daqui a pouco começa a ficar cada vez mais perto. Parentes, né, né? gente, Amigos próximos. Vamos lá, é um hospital fechado, um hospital eletivo, era um ambiente protegido, mas os médicos não trabalham só num lugar, trabalham em outros, abertos, que atendiam Covid, lá a gente nunca atendeu. Não tem cirurgia infectada, então lá a gente tem um controle O menor. desconhecimento era muito grande também, Foi né? uma loucura. Na área da saúde Eu também imagino. foi assim a gente não gosta nem de lembrar, Nem né? de lembrar. Passado tudo isso, vamos jogar para frente. Agora a gente está pensando em crescer. Vamos jogar para frente, Juliana. Ô, Vandressa, me diz uma coisa. Quais são, assim, as metas? Como é que você vê a questão do ensino, da tua escola, nos próximos 5, 10 anos? O que que de novo pode acontecer? Porque a gente percebe que essa questão da internet entrou forte, principalmente durante a pandemia. Sim. E é uma coisa que ainda acontece. E o que a gente vê é que as pesquisas dos alunos, às vezes, são feitas pelos chats que tem, que você fala. Como é que eu entrego Como é que vocês lidam com isso? Porque Um negócio eu tenho novo, uma amiga que outro dia a filha dela falou isso para ela. Não, mamãe, que isso? Você não escreve, não pesquisa? Não precisa. Eu digito aqui, Daqui a pouco aparece não tem que tudo. pensar, isso é que é o problema. O problema é esse. Que eu acho que as escolas têm que pensar num novo método de ensino. A gente tem que começar a entrar em linhas para alunos com todas as habilidades.
Então, assim, sair daquela situação de ensinar só a base do livro, você tem que ter várias formas de você alcançar essas crianças, porque senão vai gerar o desinteresse por conta dessa oferta que está. Então, você tem que avaliar o aluno daquilo que ele pode dar de melhor. Então, é uma nova maneira de escola que vai demorar um tempo para acontecer, porque os nossos professores não estudaram e não estão preparados para isso. Mas hoje, cada vez mais, a gente tem que estar preparado para atender todo tipo de aluno. Aluno que se acomodou na internet, temos que despertar de uma outra forma. Alunos que não conseguem aprender ouvindo, e sim vendo, vivenciando, então através de projetos. Então, é abrir um leque de formas de trabalhar com eles. É o que a gente precisa mais fazer hoje, as escolas, de modo geral, né? Para vocês, na tua área da saúde, quais os desafios ou as novidades que, de repente, você vê em termos de colocar em prática administrativamente? A área da saúde, ela vive em constante inovação, né? Principalmente na questão de cirurgias, todas, né? Está sempre inovando. Então, Questão de equipamentos também. De equipamentos, tecnologias técnicas novas, né? E isso tudo ajuda nessa questão do hospital dia, porque quanto mais tecnológicas as cirurgias menos invasivas menos invasivas, tempo de recuperação muito menor, né? Então, para nós, a tecnologia está sempre aliada ali com a gente tem que estar sempre acompanhando as tecnologias. Então, e hoje em dia tem empresas que levam a tecnologia até você. Você não precisa adquirir todas as tecnologias, até porque seria inviável, né? Então, as empresas... Tem o serviço de locação, como os materiais especiais que a gente fala, né, que se usam nas cirurgias por vídeo, robótica, laser, eles têm os seus insumos. Então, as empresas levam os equipamentos e a gente compra os insumos que teria que ser usado mesmo. Então, a gente consegue estar em constante evolução na questão tecnológica e também o desafio é mostrar que hoje em dia você consegue fazer uma cirurgia complexa, né, uma cirurgia que você pode ficar internado num hospital dia, com menor risco, com todos os benefícios que o hospital dia tem para oferecer com relação ao hospital geral, que atende todo tipo de doença. Então, a gente tem que estar sempre andando junto com a modernidade. E existe nas áreas de vocês, especificamente, algum órgão que faça assim a medição, tipo o ISO 9000, o ISO 9001 e 2? Existe isso na saúde, que eu sei que tem, né? Qual é o... Acreditação. Na saúde é acreditação. Tem vários níveis de acreditação dentro da área da saúde. E é uma busca sempre pela melhor acreditação, né? Sim, aí vai subindo os níveis, né? Tem primeiro a atenção ao paciente, depois a questão ambiental, enfim, até chegar no... A ESG toda entra também nisso. Na escola entra também, não? Nesse caso, não. Não tem. Existe uma avaliação, né? Mas de uma forma bem informal, que é o boca a boca das famílias, né? Mas não existe... na área da saúde, na área da educação, não existe que tipo de controle que existe? Assim? Uma certificação. Então, uma certificação. Sim, a delegacia de ensino, né? Eles têm os supervisores que vão constantemente nas escolas. Ótimo, né? E eles avaliam tudo o que está acontecendo. E tudo também que eles têm de negativo, eles recebem via delegacia de ensino. Eles procuram a escola para saber o que aconteceu, mas é diferente no hospital, por exemplo. É um pouco diferente, né? E a validação nossa, um pouco hoje é o Enem, a questão dos vestibulares em grandes universidades, embora vai cair um pouco naquilo que eu falei agora há pouco. A questão do aluno ir bem ou não no Enem é muito relativo. E ou ir bem numa faculdade, numa vestibular, também é muito relativo, porque nem todo aluno consegue ir bem numa prova. Mostrar o que ele tem mesmo de conhecimento. Eu acho que deve ser mesmo difícil, até pelo fato do comportamento e de cada um, né? Exato. A pessoa às vezes é mais tímida, fica nervosa numa prova. Então, assim, como avaliar? Tem um potencial enorme, às vezes. Você pode avaliar uma instituição de ensino por um aluno. Você não sabe o que aconteceu com aquele aluno por ele ter ido bem ou não, né? E aí, hoje, o termômetro que as escolas têm hoje, que as famílias têm em relação às escolas, é o resultado do Enem, que é muito relativo, por conta dessa questão sabe, o que acontece? Aquele aluno tem conhecimento, mas não foi bem naquele dia, por N motivos.
passou algum nervoso, ou ele é nervoso mesmo, em um momento de avaliação, também, né? administração de tempo. Então, é uma pena, porque as escolas acabam sendo avaliadas por essas situações. Desempenho. Né? Pena que já acabou o nosso tempo, acredita? Nós falamos meia hora. Não dá para sentir, mas eu queria que vocês me deixassem uma mensagem final, já que a gente está falando de empreendedorismo feminino, né? Eu queria que você me dissesse, a Juliana também, a Vanessa e a Juliana, qual é a mensagem assim, para mulher, especialmente, que está querendo entrar na área da educação, ou não, ou que tem um sonho de ter um negócio e elas enxergam em vocês um motivo de inspiração e de incentivo. Elas têm que, eu acho que tudo no começo é difícil, não existe nada no começo que seja fácil. Tem que ser persistente. É fácil a gente olhar a empresa do outro, nossa, deu certo e começo, aí não deu certo no início, acha que não vai dar certo, né? Não dá certo. Tem que trabalhar, ser correto, ter a sua proposta firme no que você quer. E não tem o que dar errado, tem que dar certo. Assim, Juliana. Difícil, né? Eu gosto de uma frase que eu não sei nem se eu já falei, mas eu tenho lá na minha sala, que fala que o amor e o sucesso preferem quem tem coragem, né? Então, acho que tem que ter coragem, tem que ter propósito, né? Da gente saber o que a gente quer fazer, do que a gente vai fazer, se vai fazer uma diferença na vida de alguém, para o bem, para o mundo. Eu acredito muito nisso. A gente tem que acreditar naquilo que a gente vai fazer. Fazer o que gosta. Né? Se a gente faz o que gosta, a gente faz bem feito. E então é Por isso que vocês fazem bem feito. A gente está Vocês tentando. estão aqui servindo de inspiração. Eu agradeço demais essa nossa conversa. E obrigada a você pela companhia, por estar aqui com a gente. Mais esse podcast, você sabe que pode assistir no site atribuna.com.br, na editoria Donas do Negócio no YouTube e no Spotify. Obrigada e até o próximo podcast Donas do Negócio, que tem o apoio do All Bank. Um beijo grande para você. Donas do Negócio. Oferecimento ao Bank Invest. Conta aberta sem custo. Seu dinheiro rendendo muito mais.